O Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. Logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem a raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo?
Então, da onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então, os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro juntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhe mais outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é recolhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em uns cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então Jesus perguntou-lhes: entendes todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. Jesus lhes disse: portanto, todo mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai da família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Havendo terminado de contar estas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria
e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos estes poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas.